Fala devs, nesse vídeo nós vamos falar sobre tomadas de decisão, as estruturas condicionais no Java. E no Java nós temos o if, o else e também o operador ternário, como está aqui mostrando, e o switch. E nós vamos mostrar exemplos deles para vocês, com os códigos bem fáceis para você entender. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui com o primeiro, que é o if else, e depois eu vou demonstrar outros exemplos como if else if e o else, que é se ou se não, né, que esse é a base dos dois, no caso. E temos também o operador ternário, que ele simplifica o if else, e depois o switch, que é um pouquinho mais elegante para fazer as coisas, um pouco diferente também. Então bora pro Visual Studio Code. Então estamos aqui no primeiro exemplo do if, né, o if solto, né, que esse é a base de todos. Então aqui, a gente tem aqui um inteiro com o nome da vida do personagem, atribuído 0 a essa variável. E daí aqui a gente tem o if também, com a condicional, né, que a vida do personagem for igual a 0. Se ela for igual a 0, então ele executa. Esse é basicamente o if, né? Ele tem o if aqui e tem a condicional que faz com que ele execute, no caso. Então, se a vida do personagem for igual a 0, ele executa esse system out, vai mostrar no prompt de comando. E esse de baixo ele vai ser executado junto também, porque ele está fora do if. Então, é meio que o que vem depois. Então, vamos executar aqui para mostrar para vocês como é que é. E aqui você vê, ó, que aqui tem um game over, por quê? Porque aqui é 0. A variável vida do personagem está como 0. Isso faz com que essa condição seja verdadeira. E daí execute o código aqui embaixo. Mas poderia ser também falsa. Você poderia negar ela aqui, ó. Ela daria como falsa. Então, se eu executar agora, ela não vai aparecer o game over, porque é diferente. Mas se eu colocar um aqui, ela vai executar igualzinha já executou a primeira, ó, tá vendo? Então aqui é apenas a condição que você vai para executar esse segundo código aqui. Então, se ela for falsa, ela executa, e se eu voltar aqui para de igualdade, também ela vai executar se for 0. No caso aqui ela não vai executar porque é 1. Então, bora para o segundo exemplo. E no segundo exemplo nós temos o if e o else. Nós temos aqui uma string, uma variável string, chamada senha digitada com 1, 2, 3, 4, 5 atribuída a ela. E nós temos outra string, senha correta, também com o mesmo número. Aí aqui nós temos o if normal, só que aqui a gente adicionou o else, que é o senão. Se isso for verdadeiro, faça isso, se não, faça isso. Então é basicamente isso, é bem simples. No caso aqui, nós temos a senha digitada .equals, a senha correta. Ela é desse modo porque para você comparar duas strings, você precisa usar o equals. Já tem no outro vídeo, eu tenho uma explicaçãozinha o porquê disso aqui, tá? Basicamente porque ele tenta testar, no caso, o valor da memória. Então, só uma correção do que eu falei anteriormente, né? Eu falei que era comparar o valor das variáveis, né? Então, no caso das strings, se você comparar duas strings com igual a igual, você vai comparar o endereço de memória das strings. É basicamente igual esse exemplo que está mostrando aqui. A gente tem uma casinha chamada S1 aqui e uma casinha chamada S2. Quando você compara o endereço de memória de cada uma das casinhas, no caso o endereço de cada casinha, nunca vai ser igual, porque cada casa fica em locais diferentes. É igual que tá aqui, ó. Se você comparar o S1 com o S2, ele vai dar false, porque cada casa fica numa rua diferente, em um local diferente. Então nunca vai dar certo. Para você comparar duas strings, você compara um equals. E daí você vai comparar o conteúdo das variáveis, o valor que está nelas. No caso aqui, ó, pode ver que a casa 1 aqui, ó, a gente tem um valor de Java que está contido nela, e na casa B também, ó, Java está contido nela. Então, aqui com o equals, você está comparando o valor que está dentro da variável, e com o igual a igual, você vai comparar o endereço onde fica elas na memória, no caso, né? Então, aqui vai dar true porque elas são Java e Java são iguais. Então, aqui é a mesma história, o mesmo conteúdo. E no caso da string é um pouco diferente como é montado. Então tem que ser o equals para testar o valor que está na memória. No caso aqui esses dois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E daí ele testa. Se for igual, ele vai executar aqui o system out, mostrando o login realizado com sucesso. Se não, ele vai mostrar esse outro. É para isso que serve o else. Então se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, faça isso de baixo. Então vamos executar aqui para mostrar para vocês como funciona. Então aqui no prompt foi mostrar login realizado com sucesso. Por quê? Porque isso aqui é verdadeiro. Então no if else ele só mostra apenas um dos dois. Se isso aqui for verdadeiro, ele mostra o primeiro. Se não, ele mostra o de baixo. E ao contrário também. Se esse aqui for falso,
ele mostra o de baixo. Então ele nunca executa os dois ao mesmo tempo. Então bora pro terceiro exemplo. E estamos aqui no terceiro exemplo, né? E vamos demonstrar aqui o if e o else if. Depois o else junto aqui também. Então seria o se não se e se não. Então aqui a gente tenta comparar a cor do semáforo, se ela é igual a verde. Então ele vai testar essa aqui primeiro. Se ela for igual a verde, ele vai demonstrar essa. Se não ser, ele vai testar essa daqui, ó. Se for amarelo, ele vai mostrar aqui, ó. Atenção, diminua a velocidade. Se não ser, ele vai para esse outro aqui também e vai testar se for vermelho. Se for vermelho, ele vai mostrar esse aqui. E se nenhum dos casos der certo, ele vai para o se não e vai mostrar essa última parte aqui. Então, aqui você já meio que sabe qual que é, né? Porque aqui tá amarelo, mas caso você mude, ele vai para outro, né? Vamos executar aqui para mostrar. Então, mostrando aqui, ó. Que tá no prompt, ele tá mostrando aqui, ó. Atenção, diminua a velocidade. Então, é por quê? Porque aqui, ó, ele deu esse aqui como verdadeiro. Então, várias condições, né, que você tem aqui. Você pode fazer isso colocando o tanto que você quiser, sabe? E daí ele vai testando cada uma por vez. E se não der certo, ele cai nesse aqui. Então, ele executa apenas uma dessas. Esse aqui é o if, else if. Então, agora a gente vai para o próximo exemplo, o quarto. Estamos aqui no quarto exemplo, né? Agora nós vamos demonstrar um operador bem legal, né? Que é o operador ternário. Ele simplifica o if else, né? No caso. E aqui nós temos uma variável inteira chamada idade, com o valor de 17. E temos uma string também, status, né? E ela está atribuída aqui, ó. Se a idade é basicamente o que estava no if anterior. Se a idade, se a idade for maior ou igual a 18, então aqui a gente tem a parte que é verdade e aqui tem a parte que não é verdade, né? No caso a falsa. Então, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar isso aqui, ó. Ele vai atribuir essa string a essa variável aqui. Se não, ele vai pegar essa string aqui e vai armazenar dentro dessa string. E daí vai ser mostrado aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou executar. E aqui ele mostra barrado. Por que barrado? Porque aqui nós temos a idade de 17. Então, o que aconteceu? Ele falou que é menor, então ele veio para cá, ó. Ele atribuiu essa parte aqui essa string, no caso, para essa variável. Então, se a gente pegar e colocar 18 aqui, ó, e executar novamente, ele vai mostrar que está liberado, ó. Pode ver. Então, ele atribuiu essa string aqui a essa variável aqui e mostrou na tela. Então agora vamos para o último exemplo das condicionais no Java. Então chegamos ao último exemplo das condicionais no Java, né? Vamos aqui para o switch. Switch, que é meio que um jeito elegante de fazer condicionais, né, no Java. É bem legal, fica bem organizadinho, pelo menos na minha opinião, eu acho. Aqui a gente tem um inteiro chamado dia da semana com o número 3 atribuído a ele. E daí você cria aqui, ó, o switch e você coloca o dia da semana aqui. Então, todos os valores que for caído aqui no dia da semana, ele pode ser testado aqui, ó, tá vendo? O caso 1, você coloca aqui, ó, que é domingo. Você printa que é domingo. E daí aqui, ó, aqui tem um negócio bem legal, que é o break. O break serve para quê? Para parar o código. Porque se você remover esse break daqui, esse código ele vai para baixo. Então, ele vai executando todos os códigos até chegar num break ou acabar no default. O default, ele é tipo padrão. Caso nada dê certo, ele vai mostrar isso daqui. Então é para isso que serve o break. Então você tem aqui, ó, caso 1, caso 2, caso 3. Então ele vai mostrando, ó, domingo, segunda, terça. Conforme você vai colocando aqui, ele vai mudando aqui. Então você pode fazer isso de vários jeitos, tipo adaptar, fica bem legal. O switch é bem massa de você utilizar ele no Java. Vou executar aqui para mostrar para vocês. Então aqui no prompt está até mostrando terça-feira. Tá bem aqui embaixo. Por que terça-feira? Porque ele é o caso 3, ó, tá vendo? Então, porque a variável foi atribuída ao número 3. Vamos mudar aqui a variável para número 1. Você vai ver que ela vai mudar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Mudou para domingo. Então, ela se adapta de acordo com a variável aqui de cima. E daí, aplicando o que você quer na condicional aqui até chegar no break. Não pode esquecer esse break, porque senão ela vai passando para os outros. Então, se não tivesse o break aqui, ele ia cair no domingo e depois ia para segunda também. Se não tivesse nenhum break, ele iria executar todos esses e depois parar aqui embaixo. E para finalizar, eu só queria agradecer quem assistiu o vídeo até o final aí. E se puder, deixa o like, deixa um comentário e meu muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.